Ser um crente missionário ou uma igreja missionária não é um ativismo que criamos, mas é uma identidade que recebemos. É a nossa natureza, é a natureza cristã. Porém, muitos transformam o ser missionário em mero pragmatismo, estratégias que lotam espaços, metas numéricas, grandes eventos ou orçamentos pesados para projetos que nem sempre têm algo a ver com o Evangelho. Criou-se uma falsa ideia de que quem não está engajado nessa engrenagem desse ativismo e desse novo conceito de ser missionário não está cumprindo o ID. Eu tenho um presbítero que ele diz assim, às vezes o ID não precisa nem sair. Ele estava se referindo a você ser um marido bíblico, um pai bíblico, uma mulher bíblica, uma esposa bíblica, uma família bíblica, até porque tem que criar os filhos, como diz o ID, né? Fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, ou seja, uma vida inteira. Então, isso é uma distorção sutil, assim como a igreja não pode existir sem santidade, sem fé salvadora ou sem amor. Imagine você, uma igreja sem fé salvadora. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem amor, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então não pode existir uma igreja ou um crente sem ser missionário. A missão é a própria natureza do corpo de Cristo. Agora, ela não é o que eu acho que é missão. Ah, mas você não plantou 1000 igrejas. O outro lá plantou. Ele é missionário e você não. Às vezes, quem plantou não é missionário. É um pragmático, marqueteiro, administrador que soube usar o sistema, viu oportunidade nessa forma e aumenta o seu poder, sua riqueza, seus status e daí por diante. Mas não é um missionário. Então, é um tema importante para a gente refletir. O mandamento de Jesus, em Mateus 28, não é faça eventos, mas faça discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, ou que vos tenho ordenado. E onde isso começa? Começa na vida comum. Um homem que busca ser um marido e um pai bíblico no ordinário do lar está cumprindo o ID. Uma mulher que edifica sua casa e instrui seus filhos no temor do Senhor está fazendo discípulos. Uma família que vive a fé com integridade no seu bairro, no seu trabalho, está exercendo essa missão. Enviar missionários, apoiar trabalhos e abrir congregações podem ser coisas interessantes, mas não definem o coração da missão. Você pode realizar tantas coisas dessas, mesmo assim ainda não ser missionário. Você vê o próprio texto bíblico falando que o líder bíblico, por exemplo, o pastor, o missionário, seja quem for, não pode ser alguém que não tem os filhos sob sujeição, sob disciplina, não governa bem sua própria casa, bem no sentido bíblico de governar, ser um marido, de ter a esposa bíblica, enfim, todo o padrão bíblico de fato. Então a pessoa vai lá e consegue a fama de realizar grandes obras, grandes coisas, nesse padrão que se convencionou, mas muitas vezes não está fazendo missão. Ele está apenas gerindo, administrando o marketing, arrecadando dinheiro em cima disso e administrando, fazendo uma gestão financeira do que se arrecada ali, comprando bastante imóveis e aumentando o poder de patrimônio da denominação, mas não passa disso, né? E aí consegue arrebanhar muita gente e muitas pessoas, e aí você vai para estatísticas e fica só em estatísticas e números e, na verdade, não é o fazer discípulos, né? Então, uma família que vive esse padrão bíblico, uma mulher que edifica a sua casa, instrui seus filhos no temor do Senhor, está fazendo discípulos. Uma família que vive a fé com integridade no seu bairro, no seu trabalho, como eu disse, está fazendo discípulos. Então, se enviar missionários, apoiar trabalhos e abrir congregações
São coisas interessantes, mas não definem o coração da missão. Até porque estruturas podem ser usadas, como eu disse, até para marketing, vaidade e arrecadação. O que define a missão é a fidelidade a Cristo, onde Ele nos plantou. Então não despreze a fidelidade do dia a dia. Você não precisa de um palco ou de um título para ser missionário. Você só precisa ser igreja de verdade onde Deus colocou você. Qual foi a missão do Pai de Jesus, de criação? Criar Jesus. Nem aparece muito na Bíblia. Quantas igrejas esse homem plantou? Nenhuma. Maria plantou quantas igrejas? Nenhuma. Então, ela não era missionária e nas estatísticas de hoje seriam condenados, seriam reprovados, criticados, né? Então, nós precisamos restaurar, reformar o conceito bíblico do que é ser missionário. Ser missionário é ser fiel a Deus, ser fiel a Cristo, onde Ele nos colocou. Sejamos esses missionários verdadeiros. Que Deus nos abençoe.